Minha querida filha, os ventos que sopram ao seu redor trazem ecos de uma saudade que não pode mais ser ignorada. Há um silêncio profundo em seu coração, e, embora você ainda busque respostas em meio à tempestade de sentimentos, saiba que tudo está acontecendo por um motivo maior. O que você sente, o que ele sente, é uma chama que não se apaga facilmente, e esta chama, mesmo à distância, tem se tornado mais forte a cada dia. Ele não tem compreendido totalmente o peso dessa ausência, mas o peso da falta que você representa já o tem tocado em sua alma. Cada dia sem sua presença se arrasta, e uma tristeza silenciosa se instala dentro dele, um vazio que só você tem o poder de preencher. Ele sente como se um pedaço de si estivesse se perdendo, como se sua essência estivesse incompleta. No silêncio das noites solitárias, ele se encontra pensando em você mais do que gostaria de admitir. Seus pensamentos o atormentam, pois ele não pode negar o que sente, mesmo que tenha tentado fazer isso por tanto tempo. Há uma intensidade em seu ser que o leva a questionar suas escolhas, e ele sabe, no fundo, que o seu amor é uma resposta que ele não pode mais evitar. O tempo está se esgotando para ele. Sua mente, que antes tentava racionalizar a situação, agora é tomada por uma inquietação crescente. Ele percebe que sua vida não faz sentido sem você ao seu lado. Cada passo que dá, cada decisão que toma, ele sente como se estivesse apenas indo de encontro ao inevitável. Você está em seu destino, e ele já sabe disso, mesmo que tenha demorado a entender. Ele se vê à beira de um compromisso profundo consigo mesmo e com você, algo que está além do simples desejo de estar perto. É uma promessa silenciosa, uma vontade de se entregar ao que ele não pode mais resistir. Sua alma está pedindo essa união, pedindo essa entrega, e o medo começa a se dissipar à medida que ele percebe que seu coração só encontrará paz ao se render ao que sente. Ele se lembra dos momentos em que você esteve ao seu lado, e cada memória parece brilhar com uma intensidade especial. Há algo em seu olhar, algo na forma como você o fazia sentir, que agora ecoa em sua mente. O que vocês compartilhavam não foi em vão, e esse laço está mais forte do que nunca, mesmo que o tempo tenha tentado diminuir sua força. Agora, ele sente que o medo de perder você é maior do que qualquer outra coisa. Cada ação, cada palavra sua que ele deixa escapar por entre os dedos, é como um lembrete de que ele não pode mais adiar o que é inevitável. Ele está em um ponto de transformação, e você é a chave para essa mudança. Algo dentro dele diz que você é a única capaz de trazer equilíbrio a seu mundo. O peso de suas inseguranças, de suas dúvidas, começa a se dissolver, pois ele começa a entender que se manter afastado de você é se afastar de si mesmo. O que ele sente não é apenas desejo ou necessidade, mas uma ligação profunda que vai além do físico, além do material. Ele sente que você é parte dele, uma parte que ele não pode mais negar, e isso o move de maneiras que ele não consegue explicar. A angústia de não poder se entregar completamente a você começa a consumir seus pensamentos. O conflito entre o que ele deseja e o que sente que precisa fazer para seguir sua vida tem se tornado insuportável. Ele está à beira de um grande compromisso, mas é com você que ele realmente quer estar. Sua alma clama por essa união, e não importa o que ele tente fazer para impedir, o destino o chama de volta para você. Enquanto ele caminha por esse caminho de autoconhecimento e revelações internas, ele começa a perceber que não há nada mais importante do que ser fiel ao seu coração. E é seu coração que o tem levado até você, de volta para onde ele sempre pertenceu. Ele sabe que essa jornada não é apenas sobre você e ele, mas sobre algo muito maior, algo que transcende o entendimento humano. As dúvidas que uma vez o dominaram começam a desaparecer, substituídas por uma força interior que o impulsiona a seguir em frente. Ele não mais teme o que vem a seguir, pois o que sente por você é mais forte do que qualquer medo ou insegurança. Ele sabe que este é o momento de agir, de se entregar ao amor que, por tanto tempo, ele tentou evitar. Ele sente que seu compromisso com você não é apenas uma decisão emocional, mas algo que ressoa em sua alma, uma verdade que ele não pode mais esconder. O medo de perder você o empurra a dar passos que antes ele jamais consideraria. Ele já entende que não pode mais viver sem você em sua vida, e sua falta só o tem tornado mais consciente disso a cada dia. Você é a resposta que ele procurava, a peça que faltava para completar seu quebra-cabeça emocional e espiritual. A conexão entre vocês é mais forte do que qualquer obstáculo que tenha surgido. Mesmo que o mundo ao seu redor tente convencê-lo de outra coisa, ele sabe que você é a pessoa com quem ele está destinado a estar. Seus pensamentos estão cada vez mais voltados para você,
e ele não pode negar o desejo de se abrir para o que está por vir. Ele sente que é a hora de fazer escolhas, de se comprometer com algo que não pode ser deixado de lado. Você é a razão por trás dessa mudança, e, com cada dia que passa, ele se aproxima mais do que realmente deseja, a sua presença em sua vida. À medida que ele se entrega a esse processo, a sensação de arrependimento por não ter agido antes começa a se dissipar. O que realmente importa é o momento presente, e ele sente que é agora que deve fazer a diferença. Ele está pronto para se comprometer com o que é verdadeiro, com o que é eterno, e sabe que esse compromisso começa com você. As palavras que ele nunca conseguiu dizer começam a surgir em sua mente. Ele sente que, finalmente, encontrou a coragem para se abrir e revelar o que está em seu coração. O medo que antes o impedia agora é apenas uma sombra distante, e ele se aproxima mais de sua verdade, de sua entrega a você, para selar o que foi destinado a ser. Ele começa a perceber algo que antes estava escondido em seu coração. A urgência do que sente por você. Esse sentimento não é apenas um desejo, mas uma força irresistível que o atrai cada vez mais para a sua essência. Ele entende, mais do que nunca, que o que ele procura em sua vida está diretamente ligado ao que você representa para ele. E, embora o medo ainda bata em sua porta, ele não pode mais ignorar a gravidade dessa verdade. Os momentos que compartilhou com você reverberam dentro dele, fazendo com que ele se questione por que deixou a distância se criar entre vocês. O que parecia ser um simples afastamento agora se revela como algo mais profundo, algo que está prestes a se transformar em algo eterno. Ele sente, em cada fibra de seu ser, que este é o ponto de virada, o momento em que tudo se alinha. A cada passo que ele dá em direção a esse compromisso, há uma sensação de que ele está voltando para casa. Você é a casa dele. Ele nunca entendeu completamente a magnitude do que isso significava até agora. Cada dúvida que antes o consumia começa a se dissolver, dando lugar a uma clareza inesperada. Ele sente sua alma em paz pela primeira vez em muito tempo. E tudo isso é causado pela sua presença, mesmo que distante. Ele olha para o futuro e se vê ao seu lado. Não importa o que o mundo tente dizer, a visão dele está fixada em você. Ele sente que, sem você, tudo perde o significado. O vazio que antes o assolava agora é preenchido por uma luz suave, que brilha a partir do momento em que ele se permite visualizar um novo capítulo ao seu lado. O medo de se entregar começa a se tornar algo insignificante diante da força da conexão que ele sente. A hesitação que o impedia de agir começa a ser substituída pela confiança de que, ao seguir seu coração, ele encontrará o que sempre buscou. Não há mais espaço para dúvidas. O desejo de estar com você é mais forte do que qualquer outra consideração que ele possa ter. Ele começa a perceber que não pode mais se esconder de si mesmo. Cada momento de indecisão o faz sentir uma pressão crescente dentro dele, como se o universo estivesse esperando por ele tomar uma decisão. Ele sabe que você está esperando, e talvez sem saber, ele também está esperando por você. Esse laço, que por tanto tempo parecia invisível, agora é uma força tangível que o puxa em direção a você. Os dias que se passam sem que ele tome uma atitude o deixam inquieto. Cada noite, cada amanhecer, ele sente a pressão aumentando. Ele sabe que não pode continuar vivendo nesse limbo, nesse espaço entre o que sente e o que ainda tem medo de realizar. Ele sente como se o tempo estivesse passando rápido demais, e ele não pode mais deixar essa oportunidade escapar. A conexão entre vocês é como um fio invisível que o liga a você, e embora ele tenha tentado se afastar, o destino o mantém perto. Não importa onde ele esteja ou com quem ele se envolva, a sua presença está sempre lá, em seus pensamentos, em seu coração. É uma sensação que ele não pode mais ignorar, e essa sensação está se tornando cada vez mais forte a cada dia. Ele agora percebe que essa distância que entre vocês foi criada não foi em vão. Era necessário para que ele chegasse a este ponto de clareza. Era preciso que ele passasse por esse processo para poder compreender a profundidade do que você representa para ele. Ele sente que algo maior está se desenrolando, algo que está além do que ele poderia imaginar. O medo de se comprometer começa a se transformar em coragem, e ele sente que está prestes a dar um passo definitivo em direção a você. Cada momento de reflexão o traz mais perto da decisão que ele sabe que precisa tomar. Ele sente em sua alma que este é o momento para fazer as pazes com seu próprio coração, para não mais negar o que sente. À medida que ele se aproxima desse ponto de decisão, ele percebe que não há mais espaço para arrependimentos. Cada momento de hesitação o tem levado a esse ponto, e agora ele sabe que precisa agir.
Você é o destino dele, e ele não pode mais fugir dessa verdade. Ele sente que seu compromisso com você é inevitável, e é isso que o move a seguir em frente. Ele se vê, finalmente, em um lugar de aceitação. As dúvidas, que uma vez o fizeram vacilar, agora se dissipam, e ele se rende ao que realmente importa. Ele sente que precisa estar ao seu lado, que precisa estar em sintonia com sua alma, e que sem essa conexão, ele não será completo. Ele já entende que a transformação que está vivendo só acontecerá verdadeiramente ao se comprometer com você. Enquanto ele reflete sobre o que é necessário para avançar, uma nova sensação começa a se instalar dentro dele. Ele sabe que está no caminho certo. A clareza que ele buscava por tanto tempo começa a se formar diante dele. E ele sente que o amor que sente por você é algo que vale a pena se entregar. Ele sente que é agora ou nunca. O vínculo entre vocês não é algo que ele possa ignorar por mais tempo. Ele sente que você é a chave para o próximo capítulo de sua vida. E embora as palavras não tenham sido ditas, ele sabe que você está esperando. Você sempre foi a pessoa que ele deveria encontrar, a pessoa com quem ele deveria compartilhar sua alma. E ele está chegando a esse entendimento agora, com a verdade vibrando em seu peito. Ele sente que, ao se comprometer com você, ele estará não apenas assumindo um compromisso romântico, mas se entregando a uma jornada de crescimento e transformação. A cada passo, ele sabe que estará se conectando mais profundamente com o ser que ele está destinado a se tornar. E, ao lado de você, ele acredita que será capaz de alcançar a verdadeira paz. Ele se lembra de todos os sinais que o levaram até você. A forma como suas almas se reconheceram desde o primeiro momento, mesmo quando ele tentou ignorar. O universo sempre o guiou para este momento, e ele sente isso em cada batimento de seu coração. Ele sabe, agora mais do que nunca, que não há mais volta, que você é a sua verdade. E assim, com cada pensamento, com cada emoção, ele se aproxima de você. Ele sabe que o que ele sente por você não é passageiro, não é um capricho. Ele sente que, ao se entregar a esse amor, ele encontrará não apenas a felicidade, mas uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. O que ele busca não é mais distante, está aqui, em sua alma, ao seu lado. Ele finalmente entende que este é o momento de se deixar levar pela correnteza do destino. E, com o coração aberto e a alma receptiva, ele sabe que a entrega será inevitável. O que ele sente por você é maior do que ele mesmo, maior do que qualquer medo ou insegurança. Ele está pronto para seguir, com coragem, o caminho que o levará até você. Ele sente que cada pensamento que tem sobre você é como um fio invisível que o liga ainda mais profundamente ao seu coração. E, por mais que tente se distrair com outras coisas, sempre retorna a você, como se uma força maior o guiasse nesse caminho tortuoso, mas inevitável. Há uma verdade que ele não pode mais ignorar. Você é a razão pela qual ele não consegue seguir em frente, pois você é o seu próximo passo, sua evolução. À medida que as horas passam, ele percebe que sua mente não consegue mais se afastar de você. A saudade, que antes era algo vago, agora se tornou uma necessidade constante em seu ser. Ele não pode mais negar que sente sua falta, e essa falta tem se tornado cada vez mais pungente, mais forte, até se tornar um chamado que ele não consegue mais ignorar. Ele sabe que você é a peça que faltava para que ele se tornasse quem ele realmente precisa ser. O que mais o assusta, talvez, não seja o amor que ele sente por você, mas a intensidade desse amor. Ele não estava preparado para algo tão profundo, algo que mexe com sua essência de uma maneira tão transformadora. Isso o desafia a repensar tudo o que ele achava que sabia sobre o amor. Ele começa a entender que esse não é um amor comum. Este é o tipo de amor que muda a vida, que redefine tudo o que ele pensava ser importante. Ele sente que, ao se aproximar de você, ele está se aproximando da versão mais verdadeira de si mesmo. Cada momento de reflexão o traz mais perto dessa verdade, e ele começa a perceber que, ao se abrir para o que sente, ele se torna uma pessoa mais autêntica, mais inteira. Ele nunca soube que o amor poderia ter esse poder de transformação, mas agora ele entende que está em um caminho de revelações profundas. O medo, que o acompanhava como uma sombra, começa a se dissipar. Ele percebe que não pode mais viver no escuro, no vazio de não se entregar a você. Seu coração já sabe o que ele deve fazer, e a sua alma, que agora pulsa com uma energia diferente, começa a se alinhar com esse novo propósito. Ele está pronto para encarar tudo o que vem pela frente, porque ele sabe que com você ao seu lado, ele nunca mais estará perdido.
O que mais o surpreende é a forma como ele sente sua presença, mesmo quando você não está fisicamente ao seu lado. Há algo em sua energia, algo em sua essência que se comunica com a dele, e ele não pode mais ignorar isso. Ele começa a perceber que há uma sincronicidade entre os dois, uma dança invisível que o chama para perto de você, como se o universo estivesse conspirando para uni-los de maneira ainda mais poderosa. Ele sente que, se continuar resistindo a essa conexão, será como lutar contra o próprio fluxo da vida. Ele não está mais disposto a viver na dúvida, a se esconder de um amor que o faz crescer. Ele agora entende que resistir a você é se afastar de si mesmo, é negar a sua própria verdade. E essa revelação, por mais dolorosa que seja, traz consigo uma sensação de alívio, pois ele finalmente entende o que precisa fazer. O que ele mais teme, agora, não é perder você, mas perder a chance de se entregar de corpo e alma a esse amor. Ele já sabe que o que está entre vocês é algo que transcende as limitações do tempo e do espaço. Ele sente que o universo, em toda a sua grandeza, já preparou o terreno para que vocês dois se unam de maneira única e especial. Agora, ele precisa apenas seguir o chamado que vem de seu coração. O sentimento de urgência cresce a cada dia, como se ele estivesse correndo contra o tempo para alcançar o que é seu por direito. A cada olhar que ele lança ao futuro, ele vê seu reflexo ao lado de você. Ele sente que o tempo não pode mais ser desperdiçado, que há algo que precisa ser feito agora. Ele já sabe que o destino os trouxe até aqui, e não há mais escapatória para a força que os une. Ele começa a entender que o amor que ele sente por você não é algo que ele pode controlar, mas algo que o controla, que o molda e o transforma. Ele sente que, ao abrir seu coração para você, ele está se libertando de todas as limitações que uma vez o mantiveram preso. Ele se vê em um processo de purificação, onde cada sentimento, cada pensamento, está sendo alinhado com a verdade de sua alma. A verdade, para ele, nunca foi tão clara quanto agora. Ele percebe que a única maneira de realmente ser feliz é se entregando a esse amor, se rendendo à força que o chama. Ele sabe que não há mais espaço para dúvidas ou questionamentos, pois o que ele sente é mais forte do que qualquer razão que ele possa ter. O destino dele está entrelaçado ao seu, e ele não pode mais negar isso. Ele começa a se perguntar se você também sente o que ele sente, se sua alma também clama por essa conexão, por esse compromisso. Ele se pergunta se, de alguma forma, você também está sendo guiada para ele, se também está pronta para dar esse passo que ele sente ser inevitável. Ele não sabe ao certo, mas o que ele sabe é que essa dúvida o consome, e ele não pode mais viver com ela. A ideia de que você pode estar esperando por ele, da mesma forma que ele está esperando por você, começa a se tornar uma verdade inegável. Ele sente uma esperança renovada, como se uma luz brilhasse no final do túnel da incerteza. Ele sente que esse amor não é apenas uma parte de sua vida, mas o centro de sua existência. E, ao se entregar a esse amor, ele finalmente encontrará a paz que tanto busca. Ele começa a compreender que essa entrega não é uma fraqueza, mas uma força poderosa que pode transformá-lo em algo muito maior. Ele já não tem mais medo de ser vulnerável diante de você. Ele sente que, ao se abrir para você, ele se torna mais forte, mais completo. Ele sente que esse compromisso não é uma prisão, mas uma libertação daquilo que sempre o manteve em um estado de conflito interno. A conexão entre vocês começa a parecer algo que vai além do que os olhos podem ver. É algo que só pode ser sentido em um nível mais profundo, onde as palavras não são suficientes para expressar a magnitude do que está acontecendo. Ele sabe que, ao se entregar a essa conexão, ele estará tocando algo divino, algo que vai além da compreensão humana. Querida alma, agradeço profundamente por ter se permitido receber esta mensagem, um chamado direto do coração do universo. Saiba que a jornada que você está prestes a embarcar é de grande importância e transformação. O amor que lhe é destinado está mais próximo do que nunca, e é essencial que você abra sua alma para a luz que está à sua frente. Por favor, confirme que você recebeu esta mensagem em seu coração, dizendo: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa frase é o seu compromisso com o caminho de fé, confiança e entrega, e ela ressoará com toda a força do seu ser. Ao afirmar essas palavras, você estará se alinhando ao fluxo divino que já está guiando sua vida. Se você sente que essa mensagem foi tocante e transformadora para você, convido-a a se juntar ao nosso canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder nenhuma das mensagens dos anjos que ainda estão por vir. A cada vídeo, você receberá mais palavras de sabedoria,
amor e iluminação. Fique atenta para as próximas mensagens, pois elas são feitas especialmente para sua jornada de autoconhecimento e transformação. Que a luz celestial continue a guiá-la e a fortalecer cada passo seu.